Nos últimos dias, o terceiro episódio de Murder Drones foi lançado, uma teoria minha praticamente foi confirmada e diversas outras teorias nasceram. E é por isso que hoje vamos ver como o solucionador absoluto funciona, as suas versões e o que estaria realmente acontecendo com a Uzi e com a Doll. Só ressaltando, não levem essa teoria como verdade absoluta, afinal ela é uma teoria criada a partir de informações que a série nos passa e especulações, assim como qualquer outra teoria. Dito isso, bora pro vídeo. Para começar, vamos falar do solucionador absoluto. Esse sistema é algo que poderia facilmente ser o vilão principal de qualquer obra de ficção científica, levando em conta o que essa coisa é capaz de fazer. E com o decorrer dos episódios, dá pra dizer que existem duas versões desse sistema. A primeira seria a que vimos com os drones de desmontagem, e a segunda, a que vimos atuando na Uzi e na Doll. Então vamos começar pelo dos drones de desmontagem. Esse é o sistema do qual mais temos informações atualmente. Sabemos que ele fornece a capacidade de cura aos assassinos e que caso não haja material para reparar o usuário, ele vai passar a caçar esse material, matando todos os operários que conseguir no processo. E isso, como todos já sabemos, gerou um inimigo tão forte que se não fosse pelo N, a Uzi não teria saído viva daquela luta. Na verdade, se não fosse por ele, ela não teria saído viva de nenhuma luta até agora. Fora que o solucionador absoluto parece tornar o seu usuário imune à telecinese, independente do modelo, já que pelo que vimos, a Uzi não é afetada pela telecinese da Doll, e quanto ao N e a V, a Doll teve mais de uma chance de usar a telecinese diretamente neles, mas usou barras de metal para imobilizá-los e facas para desmembrá-los. Algo desnecessário caso ela pudesse usar a telecinese diretamente neles, já que ao longo do episódio, vimos que ela pode fazer bem mais do que só desmembrar um drone com a sua telecinese. Como não temos como saber se o modelo de solucionador absoluto que vimos na Uzi e na Doll está presente em todos ou em apenas alguns operários, para essa teoria vamos considerar que todos os operários da nova geração, no caso os mais jovens, o possuem em estado inativo. Se olharmos o modelo presente na Uzi e na Doll, que eu vou chamar de modelo operário para facilitar, veremos que ele é o mais misterioso e de longe o mais perigoso de todos. E eu não estou exagerando, é só olhar para o que a Doll foi capaz de fazer. Ela tem telecinese, o que por si só já é quebrado pra um caramba, a capacidade de multiplicar objetos, o que é mais quebrado ainda já que só aumenta o arsenal dela, ela pode projetar um campo de força ao seu redor, mas esse parece mais uma variação da telecinese, já que, pelo que deu pra ver, só funciona com objetos que ela consegue ver ou que ela saiba que estão indo na sua direção. Ela tem teletransporte, o que, mais uma vez, é muito quebrado, já que permitiu que ela fugisse no fim do episódio 3, e nós nem ao menos sabemos qual a distância limite dessa habilidade, e como se tudo isso já não bastasse, provando que sempre dá pra ficar mais overpower, ela ainda pode se curar. Não sabemos até que ponto chega essa habilidade ou se ela é tão perigosa e tão assustadora quanto nos assassinos, mas já ficou bem claro que é algo pra se preocupar. O que fazemos agora? Acho que temos que balançar os braços e gritar em pânico. Levando em conta que o modelo operário pode estar presente em todos os operários de nova geração, os que nasceram Deus sabe como, ou foram ativados e cresceram, de novo, Deus sabe como, após a explosão, vem a pergunta do porquê só a Uzi e a Doll possuem ele ativado. E é nesse momento que eu respondo traumas, ou só problemas psicológicos extremamente pesados. No caso da Uzi, nem tem muito o que dizer. Mãe morta, pai que se chamar de negligente é elogio, e em um dia ela quase foi morta pelo N não uma, mas duas vezes, viu o pai deixar ela pra morrer da maneira mais filha da mãe possível e quase morreu lutando contra a Jay. Só isso já é mais que o bastante pra causar uns sérios problemas na cabeça de qualquer um. Você não entende! A minha cabeça não aguenta mais! Se eu tiver que decorar cada pedido, eu acho que eu vou explodir! E no caso da Doll, ver os seus pais morrendo na sua frente é algo terrível. Sim, de fato, isso eu não posso negar. Mas brincar de casinha com os cadáveres, eu acho que dá pra dizer que tem sérios problemas nessa cabeça. E quanto aos demais drones adolescentes, bom, eles estão cagando pra tudo aparentemente, já que seguem suas vidas como se nada depois de dois incidentes que poderiam ter facilmente acabado com todo mundo ali morto. E em alguns minutos tá todo mundo morto? Que tal?
Então, das duas uma. Ou traumatizar adolescentes que cagam pra absolutamente tudo, mas parecendo que o cérebro deles suprime qualquer coisa que possa gerar um novo trauma é bem mais difícil, ou o nível de trauma necessário pra ativar um modelo operário, como a Uzi fez no fim do primeiro episódio, tem que ser tão alto que os operários que o alcançaram estavam em seus últimos momentos e nas mãos de um assassino. O que até que faria sentido, já que a Doll parece ter escapado da morte só porque ela estava escondida, ou seja, foi por muito pouco e ainda por cima viu a morte dos pais dela de camarote. Valendo ressaltar que aparentemente foi nesse momento que a Doll despertou o solucionador absoluto dela. E quanto a Uzi, bom, ela passou pelo piloto, onde ela quase morreu umas 4 vezes, e todas elas das mãos de algum assassino, então acho que eu não tenho muito o que falar aqui, né? Na casa da Doll, fica bem evidente que ela se alimentava do fluido de outros operários. E ao ver uma panela cheia desse fluido, alguma coisa despertou na Uzi o desejo por ele. E mesmo que ela só tenha provado esse fluido, ela ainda assim o consumiu. E é com isso que nos é mostrado o possível preço dos poderes da Uzi e da Doll. Considerando tudo, o mais provável é que em algum momento a Doll tenha sentido o mesmo desejo que a Uzi sentiu. E depois que começou, ela não conseguiu mais parar, porque dali em diante se alimentar desse fluido passou a ser uma necessidade para ela. E se me perguntarem o porquê, considerando que ela possui o mesmo sistema, no caso um solucionador absoluto, e a mesma necessidade que os assassinos, não seria loucura pensar que o efeito colateral, caso não supra tal necessidade, seria o mesmo, o superaquecimento. Então, uma vez ativado o solucionador, ou você continua consumindo o fluido, ou você superaquece e morre. Levando alguns pontos em consideração, alguns fãs da obra têm se perguntado se a Uzi e a Doll não estariam se tornando drones de desmontagem, e sinceramente eu acredito que não. Sim, existem similaridades entre as habilidades, como o fator de cura, por exemplo, mas ainda assim, o restante delas são muito diferentes. Quando paramos para analisar, o modelo operário parece muito mais poderoso, perigoso e assustador, já que ele não precisa de garras ou lâminas para infligir dano ao alvo, precisa somente que o usuário foque no alvo e o destrua com um mero pensamento. E caso isso falhe, quase qualquer coisa ao seu redor pode se tornar uma arma devido à telecinese. No caso dos assassinos, eles possuem habilidades que focam muito mais na violência e na brutalidade, mas acima de tudo, habilidades que vêm de seus corpos, de modificações de hardware que eles sofreram após o flashback do N. Alterações essas que teriam sido feitas para compensar a diferença gritante de poder e torná-los assim predadores absurdamente poderosos e versáteis, capazes de enfrentar o que quer que viesse pela frente. Quanto ao porquê dessa diferença de habilidades, eu vejo duas possibilidades. Primeira, quando os humanos criaram os assassinos e forneceram as suas habilidades, eles podiam não ter como replicar todas as habilidades do modelo operário nos assassinos, e forneceram as que conhecemos para compensar a diferença de poder. Segunda, eles tinham como replicá-las e não o fizeram para o caso de uma revolta, criando assim uma versão menos perigosa do solucionador absoluto quando o assunto é poder de ataque, mas dando alguns toques a mais e mantendo o efeito colateral do superaquecimento porque era um meio conveniente de evitar um problema em caso de revolta uma vez que a missão dos assassinos fosse cumprida. Todo mundo morreu! Acabou. Não teria como a Uzi estar se tornando especificamente um drone de desmontagem, já que até onde sabemos, eles foram criados para lidar com o problema dos operários. Fora a gritante diferença de habilidades, o modelo operário parece fornecer habilidades que vêm em sua maioria de alterações de software, enquanto as habilidades dos assassinos vêm em sua maioria de alterações de hardware. O que a Uzi e a Doll estariam se tornando seria o resultado de alguma pesquisa que os humanos realizaram no passado, e agora estão atrás de informações sobre o modelo operário que eles podem não ter recebido devido à explosão, ou querem apenas se livrar do problema que seria se um bando de operários com as mesmas habilidades da Doll fosse buscar vingança. Tendo dito isso, eu tenho um ponto extra. O fato de a Uzi ter que se alimentar de fluidos de operários pode ajudar na relação dela com o N, e eu digo isso porque, querendo ou não, o N vai ter que se alimentar em algum momento. E ver ele consumindo o fluido de um operário pode não ser uma cena muito confortável pra Uzi. E é aquilo, ela pode até entender que o N precisa se alimentar, mas não quer dizer que ela vai ficar tão de boa com isso. Entender e aceitar são coisas diferentes. Mas, se ela também tiver a necessidade de se alimentar, isso vai fazer com que ela consiga ver a situação pelo ponto de vista do N, e isso acabe por melhorar a relação deles. Fora o fato de que, ao estar sujeita ao mesmo destino de um assassino caso não se alimente, isso poderia levar a Uzi e os demais a buscar uma solução definitiva que não envolva matar mais nenhum operário, podendo assim levar ao fim do problema de superaquecimento. Mas isso só a série vai nos dizer.
Eu sinceramente espero que a Uzi tenha um problema para se alimentar dos fluidos, pelo menos no começo, e passe por isso ou com a ajuda do N, ou esconda isso dele por um tempo. Afinal seria meio... se ela simplesmente começasse a se alimentar da mesma maneira que a Vi. Bom pessoal, por hoje é isso. O que acharam da teoria? Totalmente maluca ou ela faz algum sentido? Será que eu acertei ou eu pirei de vez? Deixa eu ver nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até a próxima teoria.